Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Top 5 de livros aqui no Dantes Era uma Divina Comédia. Um espaço cultural, um espaço educativo, um espaço em que aposta na formação não só da geração presente, mas como também das próximas gerações. Nós aqui acreditamos que no futuro vindouro a nossa educação vai ser feita acima de tudo online e através de vídeos aqui como estes. Portanto, espero que as gerações futuras tenham o discernimento de se educarem através de vídeos da minha autoria, para saberem a verdade honesta, brutalmente honesta do mundo, sem a mínima ironia ou mínimo sarcasmo, e sempre a falar com base nos factos irrefutáveis do nosso tempo, que são cultura, humor e vinho tinto. Viva o Ribatejo. Neste vídeo neste vídeo vamos falar do top 5 de livros que eu li o ano passado, 2021. Vai ser apenas o segundo vídeo em que eu falo de livros, neste caso um top 5 também. O vídeo anterior foi um top 5 dos meus vídeos de terror favoritos, a propósito do Halloween. Contudo, vai ser um espaço que eu vou tentar fazer mais regularmente, talvez 2, 3 vezes por mês, ou algo do género, com revisões de livros e com tops 5 assim deste género. Se calhar também há alguma coisita sobre música, também é um tema que me diz muito. Mas pronto, por enquanto vamos ficar por este tema. E este tema de hoje vai ser então os meus 5 livros favoritos que eu li o ano passado. Não vou falar muito deles porque eu não gosto de fazer revisões assim muito, muito profundas. Eu gosto de deixar simplesmente a minha crítica muito básica, dizer porque é que eu gostei deles, porque é que não, porque se houve assim alguma coisa menos apelativa em relação a cada qual. E pronto, e vamos então começar com o título número 5, deixando sempre claro que esta é apenas a minha opinião e a minha opinião está muitas vezes errada, e as poucas vezes que está certa é porque eu estou a levar incentivos financeiros para mudar a minha opinião, para também fazer pela vida. Vamos então a isso. Sem mais demoras, top 5 de livros que eu li em 2021, começando com o número 5. Livro número 1, que na verdade é o livro número 5, porque estamos aqui a falar em ordem ascendente, é A Amante do Governador. Eu sei, sim, não sai já do vídeo, eu sei que isto é um livro do José Rodrigues dos Santos. Contudo, não quero amasso do caraças. Contudo, eu tenho que admitir que quando o José Rodrigues dos Santos não está armado em Dan Brown e dar teorias um bocado estranhas e pronto, com aqueles livros com a história clássica do mistério que se vai desenrolando aos poucos, quando ele se foca em romances históricos, gosto bastante da narrativa, não tanto da narrativa em si, da história dos personagens em si, mas acima de tudo, isso também, mas acima de tudo do contexto histórico. Eu acho que ele dá um contexto histórico bastante interessante. E aqui no livro, neste aqui da Amante do Governador, é o volume 4 de uma trilogia que eu por acaso pensei que não ia sair, pensei que eram só 3 volumes. Uma trilogia que aborda a história de 4 personagens e que se desenrola em vários sítios do mundo, acima de tudo no Japão, na China, na Rússia e em Portugal, no início do século XX. Aborda acima de tudo a ascensão dos vários regimes que levaram depois à Segunda Guerra Mundial, envolve também a Primeira, mas é acima de tudo a ascensão do comunismo e do fascismo e também do imperialismo no Japão e em Portugal também a certo ponto. O que eu acho bastante interessante em relação a isto é não só vemos como é que as 4 personagens se encontram ao longo da história, portanto
a história das 4 personagens ao longo dos 3 livros encontra-se aqui por fim neste 4º livro. Mas acima de tudo porque, ao contrário dos outros livros anteriores, a ação passa-se exclusivamente em Macau. E passa-se em Macau durante a Segunda Guerra Mundial. E a questão é que Macau, durante a Segunda Guerra Mundial, teve uma história bastante interessante, que foi, portanto, ainda era uma colónia portuguesa na altura, e foi o único local que manteve uma abordagem neutra nessa zona do mundo, na altura. Portanto, é interessante ver como é que o governador de Macau, isto deve ser baseado em factos históricos também, mas é interessante ver como é que ele conseguiu manter esta dança entre os aliados e o Axis e os japoneses, acima de tudo. Porque os japoneses queriam invadir essa zona, estavam em guerra com a China, invadiram inclusive Hong Kong. Há uma descrição bastante engraçada da invasão de Hong Kong. E honestamente é uma parte da história, principalmente da Segunda Guerra, que eu nunca tinha pensado muito. Como é que Macau conseguiu manter a sua neutralidade numa altura tão turbulenta. Achei de veras bastante interessante. E lá está, não tem aqueles elementos normais nos livros do José Rodrigues dos Santos, do mistério e da conspiração, a grande conspiração. E lá está, mantém-se acima de tudo no contexto de um romance histórico, que tal como, por exemplo, como A Vida de um Sopro, que também é um livro que eu aprecio dele. Tem uma narrativa bastante interessante. Gostei bastante de ver o conflito político, também as descrições das várias personagens que ele arranjava para representar cada ponto de vista político, né? Porque tínhamos o representante, o cônsul inglês, tínhamos o cônsul japonês, e foi de facto interessante ver como é que aquilo era mantido, como é que aquela neutralidade era mantida. Bastante difícil, porque havia muitas peças em jogo, havia muitas coisas a acontecer à volta de Macau nessa altura, não só a invasão de Hong Kong, mas temos também a questão de Pearl Harbor, que acontece, não próxima de Macau, obviamente, mas que influenciou bastante aquilo que estava a acontecer em Macau na altura. Vemos a guerra a evoluir, e à medida que a guerra vai evoluindo, como é que as várias peças nesse xadrez iam ficando mais desesperadas ou mais confiantes. Gostei. Acho que é um livro que pode-se ler separadamente dos outros, mas que não faz muito sentido. Assim, de um ponto de vista apenas para ver como é que Macau estava a operar nessa altura, acho interessante e pode ser lido separadamente, mas acho que é melhor num contexto com todos os 3 livros anteriores na memória. E pronto, eu acho que foi uma boa conclusão. Ficaram algumas coisas assim de lado. As descrições das batalhas não é algo assim que me diga muito, mas eu também se calhar estou demasiado habituado a outros escritores que o fazem de uma maneira melhor. Houve algumas coisas que se passavam ao longo da trilogia que foram deixadas de lado. Por exemplo, há um narrador na narrativa que está a contar a história ao longo dos 3 livros, que é nós acho que não sabemos bem quem é, que é uma pessoa que era amiga das 4 personagens principais, e o José Rodrigues dos Santos deixou essa personagem de lado. Era uma personagem que estava a contar que estava a morrer com uma doença qualquer, e estava a contar aquilo que estava a acontecer às personagens, e ele cagou simplesmente nessa personagem, aqui neste livro. Mas sim, foi uma conclusão satisfatória, não muito previsível, e é isso há uma coisa que eu gosto na história, nas histórias no geral, que é quando eu penso que a narrativa vai numa certa direção e ele coloca de outra maneira. Porque nós sabíamos como é que as personagens iam acabar por se encontrar, mas não sabíamos muito bem como é que se iriam encontrar, em que contexto é que se iriam encontrar, em que parte da história é que se iriam encontrar, quais seriam as suas relações,
quando se iriam encontrar e como é que essas relações iriam evoluir ao longo da história. E não tem um final muito feliz. Feliz, mas não muito feliz. É um final um pouco melancólico. Que eu aprecio. Eu gosto quando os finais não são aqueles finais da Disney, mas também não deixam aquele sabor insatisfeito na boca. Portanto, sim. Acho que valeu a pena estar a atacar aqui esta trilogia de 4 livros do José Rodrigues dos Santos. Quando eu lanço a coisa assim no género romances históricos, eu tenho normalmente curiosidade em ler umas quantas páginas para ver se me agarra, se o setting me agarra. E neste caso, sim. Neste caso, acho que valeu a pena. Gostei dos 3 livros anteriores também. O segundo, cujo nome não me lembro, creio que foi o meu favorito. Esteve bastante forte. Aquele que aborda mais a passagem entre as duas guerras, o final da primeira e o início da segunda. Tem Salazar como uma personagem que eu também achei bastante interessante. E pronto, e recomendo novamente A Amante do Governador. É um calhamaço de... Quantas páginas é que isto tem? 700. Portanto, se não gostares, serve sempre como pisa-papéis. Mas overall, sim, gostei, valeu a pena. Mas não vou reler, porque eu sou uma pessoa que não costuma reler livros. Mas sim, vale a pena. E se gostas de romances históricos e se estás curioso para ver o que aconteceu em Macau durante a Segunda Guerra Mundial, como é que eles conseguiram assegurar a neutralidade da zona, uma zona pequena, com muitos poucos recursos, e mesmo ali bem próxima da China e do Japão, que estavam em conflito na altura. Acho que sim, que vale a pena dar uma vista de olhos. Nice. Próximo livro. Livro número 4. Em quarto lugar, temos o penúltimo livro do Cormac McCarthy, chamado No Country for Old Men. Aqui está ele. Foi o penúltimo que ele lançou. O último foi o The Road, que é um livro que eu também estou bastante curioso em ler. Um livro post-apocalíptico, que também foi adaptado em filme. Este aqui também, pela autoria dos irmãos Coen. Eu gostei bastante do filme, portanto tinha bastante curiosidade em experimentar o livro. E também porque ele é considerado um dos grandes romancistas da atualidade, pelo menos americanos. E queria ver como é que era o estilo de escrita dele. E este livro, aparentemente, originalmente era para ser um guião para um teatro. Por isso, pelo que eu consegui ler, acho que tem um estilo diferente do que o normal, para os outros livros dele. Por isso, quando eu ler o The Road, vou comparar. Porque vou ler o The Road sem mínima dúvida. Que aparece em imensas listas post-apocalíptico. É um género que eu aprecio imenso. Mas este livro, sim, surpreendeu-me pela positiva. Estava a pensar num livro que seria um livro muito mais denso. Mas não, é um livro que se lê bastante bem. Em termos de descrição, não é muito maçador. Foca-se muito mais na ação do que na descrição dos cenários, que é uma coisa que eu aprecio. Eu não gosto de livros que massacram muito em termos da descrição das paisagens, do cenário, não sei o quê. Eu prefiro quando eles focam mais na narração e nos eventos que estão a acontecer no livro. É a história de uma troca de droga, de venda de droga, não sei, um drug bust, que corre mal e cujo dinheiro acaba por cair nas mãos de uma pessoa completamente à toa, que estava só a passar por lá, à caça, e que pronto, acaba por ficar com o dinheiro e começa a fugir. E ele acaba por fugir. Ao início parece que ele se vai safar, porque não há ninguém atrás dele, mas ele acaba depois por ser perseguido tanto pela polícia como por um mercenário que é contratado para reaver o dinheiro. Que, não sei se vocês já viram o filme, mas é uma das, se não mesmo a personagem mais marcante do filme. Uma personagem chamada Anton Chigurh, que creio que foi interpretado pelo Javier Bardem, mas posso estar enganado, mas acho que foi ele. Que pá, foi uma coisa, uma interpretação de uma personagem bastante boa que ficou na memória, honestamente.
E pronto, aqui a personagem no livro também é bastante fascinante. A maneira como ele fala, a maneira como ele descreve as suas ideias, o seu estado de espírito, a sua filosofia. E isso é outra coisa que eu gostei bastante deste livro. Todas as personagens, da maneira como elas falam e como interagem umas com as outras, é diferente para cada qual. Há muitos livros que parece que todas as personagens, apesar de pensar de maneira diferente, falam da mesma maneira, com as mesmas expressões, quase a mesma entoação. Mas neste aqui o Cormac faz uma coisa bastante interessante que tu podes... Lá está, como isto era para ser uma peça, há muitas partes em que é apenas diálogo. E às vezes nem diz quem é que está a falar. Mas à medida que tu estás a ler, podes-te perder a ver quem é que está a falar, podes já não estar bem a acompanhar quem é que está a falar, mas chega a uma certa parte em que tu faz ali aquele flash, em que, ok, esta personagem disse isto, portanto, obviamente, que é esta a personagem. Portanto, escusamos de voltar atrás para tentar ver quem é que está a falar cada fala. E é uma coisa que eu gosto bastante. Em termos de o pacing da narração, também é bastante engraçado. Como eu disse, ao início parece que a pessoa se vai safar, que a pessoa ficou com o dinheiro, se vai safar, mas as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas para ele e ele vai ter que ir recorrendo a medidas cada vez mais drásticas para fugir. Ele é bastante teimoso, ele recusa-se a entregar-se, recusa-se a voltar atrás e a devolver o dinheiro ou à polícia ou então ao Hitman. E lá está, as cenas de ação também gostei bastante. Os tiroteios estão bastante realistas, os tiroteios, as perseguições, que é uma coisa complicada. Eu não estou muito habituado a ler. Acho que podemos considerar este um western dos tempos recentes, praticamente. Tem muitos tiroteios. E normalmente os livros que eu leio que têm mais ação são muito por base ou fantasia no que toca às espadas, ou então a ficção científica no que toca a armas mais modernas, batalhas com naves e coisas do género. Portanto, eu não estou muito habituado a ver como é que descrições de tiros e tiroteios são feitas. Mas gostei bastante. Não está muito forçado, está bastante explícito, dá para acompanhar facilmente, não tem uma narrativa muito pesada ou descrições muito pesadas. Lá está. E gostei. Acho que posso facilmente recomendar. O No Country for Old Men é um livro que se lê bastante bem, tem 300 páginas, mas o espaçamento, não sei se conseguem, a luz está muito forte, o espaçamento é bastante vasto e é muito fácil de acompanhar. É um livro que se lê facilmente numa semana ou duas. É um bom livro para férias, honestamente. É um livro que se lê um capítulo em 10, 15 minutos e não é nada pesado. E a narração está sempre em desenvolvimento. Portanto, é difícil de uma pessoa se perder e de se sentir aborrecida. Portanto, sim. Número 4, Cormac McCarthy, No Country for Old Men. Vou certamente ler o The Road, e há outro livro cujo nome escapa, que é considerado, acho eu, o mais famoso dele. Acho que nunca foi adaptado ao cinema, mas esse aí também vou certamente ler, pelo menos esses dois, e vou comparar com este, porque lá está, como eu disse, isto é uma obra que foi originalmente escrita para o teatro, como um guião do teatro, e quero ver depois como é que os outros livros dele se comparam com este. Portanto, sim, se curtiste do filme, ou mesmo que seja apenas da personagem do Anton, acho que vale a pena. Uma prosa muito fluida, que se lê bastante bem e que não é nada chato. Mesmo que estejas habituado a ler livros, acho que isto é uma boa escolha, honestamente. Próximo livro. Ok, em terceiro lugar, no meu top 3, 5, mas em terceiro lugar, temos então o Brave New World. Brave New World, do Aldous Huxley, é um clássico absoluto. Foi escrito em 1932 e conseguiu prever com bastante exatidão. Obviamente, algumas coisas, outras
Ainda não, ainda vamos a tempo. O mundo de 90 anos depois. Portanto, toda a ideia é que a liberdade não seria removida à força, como por exemplo em 1984, mas seria voluntariamente renunciada pelos indivíduos, é bastante genial. E não sei se foi feita dessa maneira alguma vez antes disso. O facto de termos a droga que é o soma, que dá imediata felicidade a quem a toma, pode-se também relacionar com várias coisas no nosso cotidiano de hoje em dia. Fala também do sistema de castas, que ainda não está vigente na nossa realidade, mas, como eu disse, vamos a tempo. Portanto, não desesperem. Lá está, apesar de tudo, não ficou em primeiro nem em segundo lugar, porque, ao contrário, por exemplo, do 1984, acho que o mundo ficou um pouco por explorar, também porque a maior parte do livro é usado para explicar estes conceitos do soma, do sistema de castas e tudo mais. Por isso, em termos de narrativos, em termos da ação da história em si, acho que prefiro, por exemplo, o Brave New World, o 1984. E outras distopias também. Contudo, acho que, por exemplo, a existência da reserva dos selvagens parece-me um conceito mais realista do que aquele que nós temos no 1984, em que é tudo controlado pelo partido. E nós vemos isso hoje em dia. Acho que pessoas que não querem participar na sociedade em geral têm ainda, pelo menos por enquanto, a opção de voltar costas e de fazerem a sua própria cena e de se tornarem selvagens. Lá está. Contudo, no geral, lá está, gostei de todos os conceitos que são usados. Obviamente isto é um clássico por alguma razão, mas o Huxley não era mais um pensador e um filósofo do que propriamente um escritor per se. Não sei se ele era cientista, acho que não. Mas sim, ficou em terceiro lugar, o que não é nada mal. Não é nada mal. O que é que eu posso dizer mais? Acho que, lá está, se aprecias distopias, se aprecias livros assim do género, vale a pena, sim. Apesar de não gostar muito não gostar, achar que a narrativa e o mundo em si não estão muito desenvolvidos por aí além, acho que a história da personagem principal é curiosa, é interessante. Eu li isto no início do ano, por isso, em princípio, vou relê-lo passado uns tempos, só para ver, para confirmar a minha revisão disto. Pode ser que me tenham escapado algumas coisas. Mas lá está, acho que toda a ideia de que nós vamos renunciar à nossa liberdade é mais realista do que o livro do Orwell. E nós vemos isso hoje em dia, olhando à nossa volta. E lá está, se tu queres não só ver como é que alguém conseguiu prever muitas coisas que nós vemos hoje em dia, mas também simplesmente como um romance, acho que este livro é bastante apelativo. Não li mais nada do Huxley, gostava de ler, honestamente, nem que seja apenas acho que é a Ilha, é assim que se chama, a utopia que ele fez para contrastar com este livro do Brave New World, mas como outras utopias que eu já li, como a do Campanelli, do Thomas Campanelli, para ver quais é que eram as ideias dele, o que é que seria uma distopia, o que é que seria uma utopia. Porque se por exemplo, se olharmos para a utopia do Campanelli, há alguns elementos que nós consideraríamos distópicos. Toda a gente bastante uniformizada, sem grande liberdade individual. Portanto, gostava de ver o que é que o Huxley considerava utopia ao comparar com a distopia dele com o Brave New World. Por acaso nunca vi nenhuma adaptação desta obra em termos de cinema ou de televisão. Sei que a Amazon, acho que foi a Amazon, lançou uma adaptação de uma série aqui para isto.
mas tem que. Mas sim, tem que ver para comparar, para ver o que é que se passa. Para ver se é tão interessante como o livro consegue desenvolver os mesmos conceitos do livro. E pronto, com isto em mente, vamos avançar para o próximo livro. Brave New World, do Huxley, número 3. Interessante e recomendado, honestamente. Como é tudo neste top 5. Mas sim, vale a pena. Se estás a considerar ler, acho que deves fazê-lo. Próximo livro. E em segundo lugar temos A Blast from the Motherfucking Blast. A Blast from a Motherfucking Best. Marcus Aurelius com Meditations. É uma capa muito fofa. Tem Dandelions, tem dentes de leão aqui. Meditações, do Marcus Aurelius. Sim, é um livro de filosofia, chamemos-lhe assim. Se bem que não é bem filosofia pura e dura, é mais ideias. Lá está, meditações que ele teve. Foi um livro escrito entre 161 e 180 a.C. e expõe os princípios, ou alguns dos princípios, daquilo que seria o estoicismo, que é uma filosofia helenística que coloca a virtude como o suprassumo da existência humana, da experiência humana. Eu vou ser honesto, eu não costumo ler muitos livros de filosofia. Gosto mais de ler livros para escape, honestamente. Gosto daqueles que me fazem pensar, mas não aqueles que se trata de filosofia pura e dura. Contudo, este é um livro muito, muito mais acessível do que algumas coisas, por exemplo, do Nietzsche ou do George Stuart Mill, que eu li. E até outros livros de economia, por exemplo. Mas, sim, este é um livro bastante interessante. Eu sempre fui, não fascinado, mas interessado pela filosofia estoica. Acho que hoje em dia, no mundo presente, é uma filosofia que se aplica imenso para quem procura paz de espírito e tranquilidade e se quer afastar um bocadinho desta rat race, desta modernidade algo venenosa em muitos aspectos. E lá está. Há alguns aspectos deste livro que acabaram por fazer com que ele ficasse no meu top 2. Este aqui. Primeiramente, acho bastante interessante que este livro, muito provavelmente, não era suposto vir a público. Portanto, estas meditações eram apenas escritos que o Marcus Aurelius escreveu para ele próprio, para guiá-lo através da turbulenta vida do imperador romano. E acho fascinante como é que uma pessoa com uma posição tão importante e tão relevante e tão excêntrica em muitos aspectos consegue adotar e viver de acordo com uma filosofia que valoriza a moralidade e virtude e que coloca em segundo plano as ideias materialistas de prazer e de glória e de fortuna. É quase uma inspiração como é que uma pessoa como ele consegue se manter tão terra a terra, tão down to earth. E acho que merece pelo menos que cada pessoa lesse umas quantas passagens. Isto é um livro que está dividido em 12. São 12 livros que o Marcus Aurelius publicou. Escreveu. E que mais alguém publicou. E não sei, acho fascinante só o facto de um livro que, ou pelo menos umas passagens, terem sido escritas há 2000 anos e chegar aos nossos dias. O facto de eu poder ter na mão os pensamentos de alguém que viveu há tanto tempo atrás, há 2000 anos. Há inumeráveis gerações anteriores. E eu estar a conseguir agarrar e estar a conseguir ler isto e conseguir espreitar a mente de uma pessoa que viveu há tanto tempo. Só esse conceito eu acho extraordinário. Mas sim, isto é um livro bastante acessível, como se calhar podem ver ou se calhar não. Está dividido não só em 12, como em inúmeras passagens, algumas com algumas páginas, alguns parágrafos, outras que apenas têm uma frase. Portanto, é um livro bastante acessível que, se estiveres à espera do metro ou de um comboio ou que a tua namorada acabe de chorar,
Consegues ler uma passagem, ficar a matutar nela durante imenso tempo. Que acho que é a melhor maneira de ler este livro. Isto não é um livro não é um daqueles livros que tu lês numa assentada e queres chegar ao final para ver o que é que vai acontecer. Isto é um daqueles livros em que tu lês umas passagens e fiques a meditar, como o título indica, nelas. E pá, sim, eu acho que vale a pena não só estar interessado na filosofia estoica, mas também, como puramente um livro bastante marcante na filosofia ocidental e também em termos de filosofia humana, em termos de maneira de viver. Acho que é um livro bastante imprescindível aos dias de hoje, acima de tudo. Porque não é com resumos, com vídeos de resumos sobre a filosofia estoica do YouTube que uma pessoa consegue realmente interpretar, a meu ver, honestamente, consegue interpretar o que é que a filosofia estoica significa. Eu acho que convém realmente comprar um livro destes, que custam-me 3€, por amor de Deus, e ficar e ouvir, como os ingleses dizem, da boca do cavalo. Ouvir o que é que ele queria realmente dizer. Acho que são passagens inspiradoras, honestamente. Acho que se há uma palavra que eu consigo adquirir deste livro são passagens inspiradoras. Porque, como eu disse, era um imperador romano. Isto não era um peasant, isto não era um agricultor que disse que não, eu tenho que renegar todos os prazeres carnais para conseguir encontrar a felicidade. Não, isto era uma pessoa que conseguia qualquer prazer que ela quisesse com um estalar de dedos. E preferiu renegá-las em prol de uma filosofia que ele considerava a melhor, a mais virtuosa. E eu acho que isso merece ser aplaudido, honestamente. Portanto, é uma obra acessível a todos, é fascinante e inspiradora para descobrir alguém que conseguiu, com todo o poder, com toda a responsabilidade também que ele tinha, num período tão bélico e violento da história. E lá está, ele conseguiu encontrar uns princípios que o encaminharam na direção de uma vida mais com mais felicidade e com mais tranquilidade, acima de tudo. Não tanto felicidade, mas pelo menos tranquilidade. Eu acho que o Meditações de Marcus Aurelius é um livro bastante bom nesse aspecto. Living, Dying and the Good Life. Eu tenho imensas passagens aqui assinaladas. Sempre que eu quiser posso simplesmente abri-las, ler umas quantas passagens e ficar a pensar nelas. E ficar a beber da sabedoria de alguém que viveu há incontáveis gerações anteriores. Portanto, já. Acho que se queres encontrar alguma paz neste mundo tão digamos que inoportuno em muitos aspectos, acho que sim, acho que deves pegar uma cópia do Meditações e ler, nem que seja só um bocadinho, ou então vai à biblioteca e tira uma foto das páginas que tu achas melhor, que tu te identificas mais, e guarda no telemóvel e guarda isso como wallpaper. Era uma opção. E pronto, é isto. Este foi o número 2. Vamos passar para o número 1, que é um dos melhores livros que alguma vez li. Próximo livro. Chegamos por fim ao número 1 do meu top 5 de livros que eu li em 2011. 2011? Gostava eu. 2021. E, sem surpresas, é o 50 Sombras Mais Livre. O 50 Sombras Mais Livre é um dos grandes marcos da literatura, não só ocidental como mundial. Eu acho que devíamos cagar nos Lusíadas, estar a estudar 3 vezes os Lusíadas ao longo do nosso período de escolaridade em Portugal e a ler o 50 Sombras Mais Livre. Acho que não é necessário estarmos a ler os outros 50 Sombras anteriores. Interessa mais os 50 Sombras em que ela está, de facto, mais livre. Estou só a brincar, obviamente. O livro em questão é do Philip K. Dick Wallace. Tem uma capa bonita. Esta capa faz-me lembrar aquelas fotografias
que estava em moda em alguns tempos, da pessoa, tipo, olhar para trás da câmara, assim a dar a mão. Portanto, o Philip K. Dick começar tendências 50 anos ou 60 anos já antes delas começarem. Mas sim, Philip K. Dick, o meu autor favorito. Wallace. Eu já li muitas coisas do Philip K. Dick. Man in the High Castle, Ubik, entre outras. Mas este é, sem dúvida, o mais ferido que eu li. E isso é dizer muito. Falando de um autor que passou a maior parte da sua vida em drogas. E a escrever em drogas, o que é mais relevante ainda. O Wallace foi um dos últimos livros que o Philip K. Dick escreveu. Nos últimos anos da sua vida. Acho que nos últimos 10 anos da sua vida. E foi, acima de tudo, escrito com maneira de interpretar uma experiência surreal que ele teve. Portanto, já agora, full disclosure, eu vou fazer uma revisão mais metódica em relação a este livro mesmo, porque é uma coisa que eu gostava bastante de fazer, uma análise deste livro. Por isso eu aqui vou só falar assim um bocadinho por alto. Mas este livro do Philip K. Dick foi depois de uma experiência que ele teve, em que ele basicamente abriu a porta a uma chavala, e essa chavala tinha um símbolo de um peixe cristão, portanto aquele símbolo de um peixe cristão antigo, e a partir daí ele começou a ter visões, começou a ter visões da Roma antiga sobreposta a São Francisco dos anos 70, portanto o presente dele, começou a ouvir vozes, começou também a experienciar certa informação que ele não sabia de onde é que estava a vir. Acima de tudo, ele teve o conhecimento de uma doença que o filho dele tinha, que era desconhecida na altura, e depois ele foi ao médico com o filho dele e essa informação acabou por salvar-lhe a vida. Por isso, ele, lá está, foi uma experiência que o marcou profundamente na última década da sua vida. E este livro é então a maneira dele tentar interpretar o que é que lhe aconteceu. É o primeiro volume de uma trilogia, da qual eu ainda não li mais nenhuma. Os outros 2 volumes, por acaso, sem ler. Mas creio que isto é um livro que é bastante estável por si próprio. Se eu não lesse os outros 2, e eu ainda não li, mas planeio fazê-lo, mas se eu não o planeasse fazer, acho que estaria bastante satisfeito. Portanto, é uma narrativa que sozinha se acentua, se consegue ler por si própria. Mas também acho que a história em si do Wallace não é aquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante no Wallace são as ideias. São as ideias, são os conceitos. Um bocadinho como o Brave New World. Mas acho que em termos narrativos este é mais forte que o Brave New World. A personagem principal, o Horse Lover Fett, é o Philip K. Dick, basicamente. Até o próprio nome do Horse Lover Fett é uma espécie de tradução de grega para o livro dele, para o nome dele, e aborda temas extremamente fascinantes, das quais eu nunca tinha ouvido falar ou raramente tinha ouvido falar. Fala muito do gnosticismo, vai muito a fundo em relação à filosofia gnóstica, vai muito a fundo também em relação à questão da reencarnação, de realidades paralelas, que é um tema recorrente no Philip K. Dick. Muito misticismo, também há muitas figuras do misticismo. O Eckhart, por exemplo, que ele aborda aqui. Fala também da biblioteca de Nag Hammadi. É simplesmente um livro muito, muito interessante em termos de temas, em termos de a filosofia que ele arranja. Lá está, como é um livro do Philip K. Dick, nós nunca sabemos exatamente o que é real e o que é falso. O que é que nós devemos acreditar que faz mesmo parte da narrativa e o que é puramente provindo e oriundo da cabeça da personagem principal. E pronto, o Wallace, do Philip K. Dick, é de facto um livro essencial não só na biblioteca do autor, mas também se estás curioso em relação à vida dele, em relação à última parte da vida dele e como é que a sua vida pessoal acabou por influenciar as suas obras. Eu vou fazer um vídeo mais específico em relação a isto,
Depois, provavelmente, ler toda a trilogia para ter mais noção da narrativa inteira e completa, para poder dar uma análise mais profunda. Mas em termos de temas e em termos de simplesmente a exploração da consciência humana e de como é que conseguimos interpretar eventos que nos parecem ser completamente aleatórios, eu acho que é bastante fascinante. Portanto, Philip K. Dick, se gostas dos livros dele, ou se nunca ouviste falar, não comeces por aqui. Lê um livro mais acessível, mas se estás habituado ao Philip K. Dick, acho que o Velas é de facto um livro bastante porreiro, digamos assim. E é o meu top, e é o meu número 1 no meu top de livros que eu li em 2011, 2021 e em 2011 também. Porque o tempo não interessa, o tempo é apenas 4 dimensões. E não existe, segundo este livro. E pronto, este é o meu livro número 1 do meu top de 2011, 2021. Vou continuar a fazer isto com mais alguma regularidade, porque eu gosto de falar de livros, eu gosto de falar também de coisas assim do género, cultura. E pronto, se tiveste algum livro que tenhas apreciado este ano, coloca aí nos comentários. Ou simplesmente continua a lê-lo. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado. Até à próxima. E pronto, eu vou continuar a pôr aqui algumas revisões de livros de vez em quando. Obrigado por assistirem. Comentem, partilhem e subscrevam essa merda toda, que vocês sabem. Mas acima de tudo e mais essencial do que estarem a ligarem este vídeo, continuem a ler, continuem a apreciar as pequenas coisas que um livro pode trazer. Principalmente um livro tão frito como este aqui. Portanto, sim. Obrigado. Até à próxima. Fiquem bem. Boas leituras. Bom 2022. E eu vou voltar a falar convosco num vídeo futuro. Provavelmente com mais humor, com mais comédia, com muito mais autismo, como é típico aqui neste canal. Eu fui o Sombra. Este aqui foi o Pandalicious Peter Panda. E esta é uma guitarra. E nós voltamos a ver-nos para a próxima. Adiós. Então, gostaste do vídeo? Então subscreve, puta. Comenta e partilha. Eu sei onde tu vives. E se não souber, eu vou saber. Do it.